Pacientes e funcionários do Hospital Estadual de Heliópolis, na zona sul da capital, estão reclamando da precariedade no atendimento. Falta de material, falta de profissional e, como consequência, vários procedimentos deixando de serem feitos. Esse é um problema antigo. O Ministério Público instaurou, inclusive, um inquérito para investigar a qualidade do serviço. A gente tem uma reportagem sobre isso de Kleber Jesus e Fabrício Lobel. Depois de 15 dias internadas por um infarto, a mãe da Thaís finalmente conseguiu uma alta hospitalar. O momento agora é de descanso, mas ela vai demorar para esquecer como os pacientes estão sendo tratados nesse importante hospital estadual, o Heliópolis. Ela conta que, com roupas de camas nem sempre disponíveis, pacientes ficam horas sobre lençóis sujos. Vai fazer as trocas, não tem a roupa de cama. Não é um caso isolado. Relatos e denúncias mostram a fragilidade do atendimento em diferentes setores do hospital. Faltam também itens básicos para realizar exames. Esse relatório laboratorial mostra que a falta de insumos deixou um paciente com pelo menos 6 exames sem serem feitos. E esse e-mail de abril explica que, por causa da falta de filmes radiográficos, não será possível a impressão dos exames de tomografia computadorizada e de raio-x. Outro problema é a falta de ambulâncias que levam pacientes internados para fazerem exames e outros procedimentos fora do hospital. Falei, olha, eu estou com um paciente aqui, ela já está de alta. E aí eu gostaria de saber qual é o horário que vocês vêm buscar. Aí passei o nome inteiro da minha mãe, disse de 90 a 120 minutos. E aí eu fui ligando de 5 e 5 minutos. Isso era às 18 horas. A ambulância veio buscar minha mãe 9h30 da noite. Faltam também profissionais. Em abril, uma enfermeira entrou em licença médica. Segundo esse comunicado do hospital, ela era a única responsável pelo serviço de estomaterapia, que é o tratamento de feridas crônicas e de pessoas estomizadas. A falta da profissional interrompeu momentaneamente a prestação dessa assistência na instituição. Há anos, o atendimento hospitalar em Heliópolis convive também com obras de reforma e ampliação. Alas inteiras de pelo menos 3 andares estão completamente interditadas. No 9º andar, onde a obra deveria ter sido entregue no ano passado, o novo prazo é novembro. Há tempos, o Hospital Heliópolis tem problemas de infraestrutura e falta de equipes. O Jurandir faz acompanhamento aqui no hospital há 14 anos. Ele aprova o empenho dos profissionais em tentar oferecer o melhor atendimento possível, mas diz perceber que faltam ferramentas. O atendimento é maravilhoso, estão sempre dispostos a atender a gente, são profissionais bacanas, da saúde, mas o que eu venho há anos percebendo aqui dentro é justamente a falta de equipamentos para ajudar o profissional a nos ajudar. A todos nós, eu, você, ele, enfim, é isso aí. Entre os profissionais de saúde fica a frustração por não poder fazer mais pelos pacientes. Os pacientes que ficam na sala da unidade de emergência, muitas vezes eles não ficam monitorizados como deveriam, então, para ver frequência cardíaca, pressão, saturação, porque os monitores não funcionam. Eles são quebrados, a maioria deles. Então, não consegue. O paciente que era para estar monitorizado não fica monitorizado. A gente não consegue diagnosticar os pacientes porque não tem o exame. A gente não consegue tratar direito porque não tem equipe e não tem material suficiente. Então, basicamente, a gente está fingindo que está tratando, fingindo que está diagnosticando. Enquanto o hospital não soluciona a falta de infraestrutura e de equipes, a Marta, que é mãe da Thaís, vai voltar para casa mais uma vez sem saber quando a filha passará por um neurologista. Na verdade, fica aquele jogo de empurra-empurra, certo? Ninguém assume nada, ninguém resolve o teu problema, ninguém dá uma solução de quando. Pelo menos o que me falaram foi que não tem previsão, não sabe se a neuro ia voltar ou não. Por enquanto ela ia ficar afastada, então, sem perspectiva. Que luta, hein? Secretaria Estadual da Saúde diz que desde o início da atual gestão adota medidas para concluir as obras no hospital e que está investindo 50 milhões de reais em obras. E que os pacientes que estavam no 9º andar, que a gente mostrou na reportagem, foram transferidos. Falou também que a falta de insumos já foi normalizada e que nenhum exame deixou de ser feito porque as coletas eram realizadas em um laboratório de apoio. Explicou ainda que o desabastecimento foi pontual porque uma empresa derrotada em um pregão eletrônico entrou com recurso. Na última nota enviada pela Secretaria Estadual da Saúde para a nossa produção, dizia que a situação dos insumos já foi normalizada e dizia também que nenhum exame deixou de ser feito, como eu acabei de dizer aqui. Só que não é bem assim.
Fabrício Lobel, agora ao vivo, porque você vê, né? Você preparou essa reportagem, trouxe aqui o drama de todo mundo, e aí depois, numa nota da Secretaria Estadual da Saúde, parecia que tudo estava resolvido. Numa única nota, um passe de maio, tudo resolveu. Paciente transferido, insumo já está tudo certo, parará, aquela coisa. Agora vamos para a realidade, vai, porque o papel aceita tudo, mas e aí, como é que é? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Você que nos assiste no Bom Dia São Paulo. Pois é, se o papel aceita tudo, na prática não é bem assim. Porque essa nota foi enviada para a nossa equipe na quinta-feira, dizendo que a situação dos exames já estava regularizada, né? Normalizada. E aí a gente continua apurando. E a gente verifica um outro exame de uma paciente de 74 anos. A gente tem até algumas imagens desse relatório do laboratório que indica vários exames, pelo menos 13 critérios de um exame de sangue que não foram realizados por falta de insumos aqui no hospital. Então, exames de bilirrubinas totais e frações, bilirrubina total, bilirrubina direta, todos esses são exames, bilirrubina indireta, exames que não foram realizados aqui no hospital de Heliópolis por falta de insumos. O próprio relatório consta isso. Então, potássio, magnésio, sódio, proteína C, reativa, proteínas totais e frações. Então são vários exames de uma paciente de 74 anos que, na véspera da emissão dessa nota pelo governo do estado, esteve aqui no hospital de Heliópolis e não pôde fazer esses exames por causa da falta de insumos. E a gente está apurando essa história há um bom tempo. O produtor Kleber Jesus está há mais de um mês de olho nessa situação e não é um caso isolado, pontual, que foi solucionado, às vezes até em laboratórios fora aqui do hospital. Faltam exames a serem realizados desde o mês de junho, julho, agosto, setembro. A produção levantou falhas na realização de exames em todos esses meses. E não é só isso, não é só a questão do exame também. Chegando lá agora no pronto-socorro do Hospital Heliópolis, eu acabei de ir lá para verificar se era a mesma situação que a gente tinha visto na semana passada. O aviso que está para todo mundo que chega no pronto-socorro não existem profissionais no pronto-socorro de pediatria, ginecologia e ortopedia. Ou seja, quem precisar de qualquer atendimento especializado nesses setores, nessas especialidades, não pode procurar o pronto-socorro daqui. E a gente lembra ainda que o Hospital de Heliópolis passou por um princípio de incêndio no mês de maio, que inclusive causou ali a mobilização e a evacuação de parte de algumas alas, inclusive, durante esse princípio de incêndio. Há problemas de vazamento relatados pelos profissionais também. Lembrando que em 2022, durante 2 dias, o PS chegou a ficar fechado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Naquela época, o que aconteceu foi um surto de Covid. Lembrando que a gente estava justamente durante a pandemia, né, mas um surto de Covid entre a própria equipe médica, o que inviabilizou o atendimento durante alguns dias do pronto-socorro. E também em 2020, quando médicos que fazem o acompanhamento oncológico dos pacientes, o hospital que é referência nesse tratamento oncológico, foram se aposentar. Eles se aposentaram, afinal de contas, direito deles, depois de muitos anos prestando serviço no hospital, nesse hospital e em outros hospitais. Quando esses oncologistas pediram a aposentadoria, o hospital chegou a ficar meses sem o atendimento para pacientes oncológicos. Ou seja, não são questões isoladas, são várias questões. E se a gente permanece aqui na porta do hospital, como a gente fez na semana passada, eu, Marcos Politi, também repórter cinematográfico, a gente consegue colher os depoimentos que a gente viu na reportagem, né? Então, de pessoas insatisfeitas com a própria internação, a internação de seus parentes. São tantos relatos que já existem inquéritos e investigações, acompanhamento sendo feito pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo Sindicato dos Servidores da Área de Saúde do Estado de São Paulo e também pelo Ministério Público, que está acompanhando uma série de relatos de falta de infraestrutura, de falta de equipamentos e também de falta de profissionais, Rodrigo. Valeu, obrigado aí pelas informações, Fabrício Lobel. Que nesse momento o telefone do secretário Eleus Paiva do Estado, né, da Saúde, esteja tocando aí com a ligação do governador Tarcísio de Freitas para pedir uma dedicação maior a esse hospital aí, trazer um tratamento melhor para a pessoa, porque até agora
o que serviu aí da parte da secretaria foi passar vergonha, né? Porque enviou uma nota dizendo que estava tudo resolvido e no final das contas não tem nada resolvido. A equipe está lá colhendo o depoimento das pessoas com as suas dificuldades. Que a secretaria possa, de uma maneira mais intensa aí, se dedicar a esse hospital e trazer a solução. Um hospital tão importante para tanta gente neste bairro de São Paulo.